Após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. Sadhguru, há momentos na minha vida em que eu estou excelente, dando o meu máximo. Mas daí, de repente, surge um sentimento estranho que me diz: sua queda está próxima. Isso me incomoda. Talvez você tenha acabado de aterrissar. Sim, e com esse sentimento se infiltrando no organismo, meu desempenho começa a se deteriorar. Então, Sadhguru, como é que lutamos contra essas vozes monstruosas dentro da gente? Quantos monstros você tem dentro de você? Eu pensei que havia apenas um monstro, que é você. Nisso nós devemos ser muito claros. Veja, se você está ouvindo duas vozes dentro de você, uma voz angelical e uma voz monstruosa, isso não significa que algo fantástico aconteceu. Isso significa que ou você é esquizofrênico ou você está possuído. Sim. Você precisa ou de um psiquiatra ou de um exorcista. Então, isso é muito importante. Isso as pessoas estão fazendo em nome da religião, em nome da espiritualidade, em nome das chamadas soluções modernas para tudo. De muitas maneiras, isso está encontrando expressão. Na Índia, temos um vocabulário enorme para essas coisas. Se você disser algo a alguém, esse é o meu ahankara, esse é o meu ego fazendo isso, essa é a minha alma, esse é meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é? Olá? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei, essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego, o meu... Todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Paramatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo, desastres se desdobraram. Sim, você já viu isso? O presidente dos Estados Unidos, certa vez, há cerca de 15 ou 18 anos atrás, disse, Deus me disse, que desastre, 600 mil pessoas morreram e uma nação inteira foi destruída. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos, não é? Existe uma complexidade cerebral, que é o quê? Nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo? Eu pergunto a vocês, quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Olá? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Esse é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é? Então, por que é que você está sofrendo dessa maneira? Por quê? Eu vou lhe fazer uma pergunta simples, diga-me sim ou não. Porque eu também irei te abençoar de acordo com sua pergunta.
Você quer que o seu intelecto seja afiado ou cego? Qual é o departamento desses caras? É ciência política? É uma das disciplinas no... Não. Então como? Há infiltração na sua faculdade. Então, você naturalmente quer que o seu intelecto seja afiado? Isso significa que o intelecto é um instrumento de corte. É como uma faca. Quanto mais afiado for, melhor é, não é? Então, agora, após milhões de anos de evolução, nós lhe demos o intelecto. Nós significa que eu estou do lado da natureza, ok? Nós lhe demos uma mente afiada. Agora você está se cortando em todos os lugares. E você está se queixando disso. Não, quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Você precisa aprender como lidar com isso. Se você segurar na ponta errada ou se você mover de forma irresponsável, você irá se cortar. Neste momento. Estas são todas expressões individuais de um dia me sinto assim, outro dia me sinto assim. Os seres humanos, essencialmente, estão passando por muito sofrimento. Alguns estão numa zona de guerra, alguns estão numa zona de fome. Eu deixarei esses seres humanos, porque essa é uma cena diferente. Mas o resto das pessoas estão todas sofrendo apenas por uma coisa, a sua própria inteligência. Se você lhes tirasse metade do cérebro, eles se sentariam pacificamente? Sim ou não? Sem demônios, sem deuses, sem vozes, pacíficos. Sim ou não? Então, nós estamos nos queixando sobre o maior presente que temos. A única razão pela qual, em comparação a todas as outras criaturas, estamos dominando aqui é por causa da nossa capacidade cerebral, não é? Devido à perspicácia da nossa mente. Somos capazes de fazer quase tudo. E isso se tornou o problema. Então isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. E você está tentando lidar com isso cegamente. Agora todos os tipos de coisas vão falar. O seu próprio intelecto tomou conta da sua vida e está destruindo você. Faz você sofrer por nada. Se eu deixar você sozinho, em um quarto, somente consigo mesmo. Se você é capaz de ser infeliz, isso significa que você está em má companhia, não é? Olá? Se eu estou com você e você sofreu, talvez seja eu. Mas você está sentado sozinho e sofrendo. Isso significa que você está em má companhia, não é? Você tem que consertar isso. Que este aqui nunca é uma má companhia. Esta é a melhor companhia que você tem. Para isso há um simples tratamento. O tratamento simples é apenas isso. Você começa vendo esse tanto. O que quer que aconteça comigo na minha vida. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tolices acontecem, grandes coisas acontecem. Não importa. O que quer que aconteça e o que quer que não aconteceu na minha vida. É tudo responsabilidade minha. Agora, só haverá uma pessoa. Se você perceber que essa é a minha responsabilidade, haverá apenas uma pessoa. Caso contrário, Deus falará aqui, o diabo falará ali, Atman falará daqui, Paramatman falará de outro lugar. E eles o enlouquecerão. As pessoas pensam que relacionamento é só sobre amor. Não, relacionamento exige uma enorme quantidade de gerenciamento. Se você não gerenciar, ele morrerá. A maioria dos casos de amor é assim. Apenas nos primeiros dias é alegria, depois disso só ansiedade. Alguns um desastre total, certo?
Eu gostaria de lhe dar uma chave com a qual você pode tornar suas emoções doces por si mesmo, sem a ajuda de ninguém. Você se interessa? Sabe, é como uma tecla hoje em dia, que você conhece alguém, se apaixona e diz, não, essa não é a pessoa certa. E aí você se apaixona por uma pessoa ou outra. Então, o que é exatamente o amor verdadeiro? E o amor verdadeiro pode realmente acontecer 2, 3 vezes? Eu queria muito entender isso. Veja, tem algo chamado amor e tem algo chamado relacionamento, certo? O relacionamento acontece entre duas pessoas. Essa é uma questão diferente, é uma transação de certa natureza. Qual é o nível do relacionamento? Infelizmente, hoje, se você pronunciar a palavra relacionamento, as pessoas estarão apenas pensando em relacionamentos baseados no corpo. Não, se você tem um irmão ou irmã, você tem um relacionamento com eles. Mas isso não significa que seja baseado no corpo. Você tem pais, você tem relacionamento com eles. Você tem amigos, você tem relacionamento com eles. Bem, você tem todas essas pessoas do rádio, você tem um relacionamento com elas. Todas as pessoas com quem você fala, você tem um relacionamento com elas. Então, a palavra relacionamento não precisa necessariamente ser sequestrada somente pelas relações corporais, mas infelizmente é assim que ela está sendo usada nessa geração. Isso não era assim quando estávamos crescendo, mas hoje um relacionamento significa que as pessoas pensam que você está tendo um caso com alguém. Portanto, um relacionamento é um assunto diferente, porque envolve 2 ou 3 ou 10 pessoas. Agora mesmo, todos vocês têm algum tipo de relacionamento aqui. Esse é um grupo de pessoas que está se relacionando. Uma família é um grupo de pessoas que está se relacionando, certo? Então, essa é uma questão transacional. Transações podem dar certo, podem dar errado. Você sabe? Qualquer transação, por mais bem cultivada que seja, às vezes dá errado. Às vezes acontece maravilhosamente bem, porque nas transações 2 pessoas diferentes ou 10 pessoas diferentes estão envolvidas. Mesmo que a transação seja apenas entre 2 pessoas, o resto do mundo, de alguma forma, está participando dessa transação. Muitas vezes, os relacionamentos humanos são destruídos não por causa das 2 pessoas, mas por causa de uma terceira, 4ª pessoa em outro lugar, que fará outra coisa a ele, ok? Então essas coisas acontecem. Mas agora, falando sobre amor, vamos separar amor de relacionamento. Amor é o que acontece dentro de você. Relacionamento é algo que você faz no mundo. O que você faz no mundo está sempre sujeito a várias forças. Qualquer transação que façamos no mundo está sujeita a várias realidades. Uma vez que você está envolvido no mundo, algo acontece certo, algo não acontece certo, porque é preciso muito gerenciamento. As pessoas pensam que relacionamento é só sobre amor. Não, relacionamento exige uma enorme quantidade de gerenciamento. Se você não gerenciar, ele morrerá. Se você não gerenciar, ele vai se espatifar. Mas amor é o que acontece dentro de você. Isso não está sujeito a forças externas. Mas agora as pessoas estão permitindo que seja assim, infelizmente. Mas, na verdade, o que acontece dentro de você, a doçura de sua emoção, não deveria ser determinada por outra pessoa, não é? O que acontece dentro de você deve ser determinado por você. O que acontece no mundo, você não pode determinar tudo. Você tem algum papel, mas existem tantas pessoas desempenhando um papel nisso. Ou se houver 2 pessoas, a outra pessoa também tem um papel de 50% nisso. Então, como eles vão encarar, o que vai acontecer, as situações, uma variedade de coisas estão aí. Mas o que acontece dentro de você deve acontecer da maneira que você quer. Então, o que você chama de amor é algo que acontece dentro de você. Mas, infelizmente, as pessoas lhe disseram, o amor está no ar. Isso significa que é um ar poluído, deve ser em Delhi. Até Delhi está tendo ar puro hoje em dia, é o que estão me dizendo. Eu não vou lá faz algum tempo. Portanto, não está no ar, é algo que está acontecendo dentro de você. Suas emoções assumiram uma forma doce, pelo motivo que for. Então agora você está usando um estímulo externo, está usando a outra pessoa como uma chave para tornar suas emoções doces. Eu gostaria de lhe dar uma chave com a qual você pode tornar suas emoções doces por si mesmo, sem a ajuda de ninguém. Você se interessa? Sim, com certeza. Por que não? Que você mantenha suas emoções sempre doces e a chave estará em suas mãos.
Uma vez que você dá a chave para uma outra pessoa, apenas ansiedade acontecerá. O que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer? A maioria dos casos de amor é assim, apenas nos primeiros dias é alegria, depois disso, só ansiedade. Alguns um desastre total, certo? Depende de quanto bom senso eles têm. Mas, essencialmente, o que acontece dentro de você deve ser determinado por você. O que acontece ao seu redor no mundo nunca é 100% determinado por você. Vamos deixar isso claro. Você nunca pode determinar o que acontece ao seu redor absolutamente sozinho. Mesmo que sejam apenas duas pessoas, você não pode determinar isso. Por quê? A outra pessoa fará suas próprias coisas. Se alguém tem a chave para este, não você. Às vezes eles abrem, às vezes eles trancam e jogam a chave fora. Então você diz, o amor é um desastre. O amor não é um desastre. Relacionamentos sempre podem se tornar desastres, infelizmente, mas não precisam ser vistos dessa forma. É apenas que, às vezes, relacionamentos humanos não funcionam, não necessariamente entre homem e mulher, isso e aquilo. Mesmo entre irmãos não vai funcionar, entre irmãs não vai funcionar, entre pais e filhos não vai funcionar, entre amigos não vai funcionar, não é verdade? De muitas maneiras ele não funciona. Mas agora, quando você tem essa ideia irreal de que outra pessoa deveria criar emoções doces dentro de você, então você definitivamente torturará essa pessoa, definitivamente essa pessoa vai desaparecer amanhã de manhã. Então, isso deve ser entendido. O amor é a sua prerrogativa. Você deve ser amorosa. O que importa? Quem está aqui, quem não está, o que importa? Suas emoções serem doces é muito vital para o desabrochar do indivíduo que você é. Se você quiser crescer em sua inteligência, se quiser crescer em sua capacidade, se quiser funcionar no mundo da maneira mais eficaz, sua emoção deve estar sempre doce. Pranavayu geralmente é responsável pela sua atividade respiratória e pelo seu processo de pensamento. Bem, se isso acontecer, surgirá inércia no corpo. Seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionará como deveria. Sua atividade respiratória e seu processo de pensamento e seu olfato serão reduzidos. Esses três são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Veja, existem diversos movimentos dentro do corpo. Cada indivíduo tem algum conhecimento disto até certo ponto. Se você for um médico, você pensa em termos de fluxo sanguíneo, e outras, funções glandulares acontecendo que determinam o seu temperamento e suas experiências, mas há algo mais profundo do que isso, que é... A primeira coisa é o movimento da energia, o movimento dos diferentes vayus no sistema. Não devem existir bloqueios. Então existem passagens vitais dentro do corpo, particularmente na região da cabeça. Se essas passagens estão bloqueadas, é um grande esforço se manter vibrante de forma exuberante. Então, nesse contexto, nós passaremos as próximas 5 luas cheias olhando para a mecânica daquilo que faz um ser humano alegre e exuberante. Qual é a mecânica? O que se deve fazer? A palavra vayu significa literalmente aquilo que se move, geralmente referindo-se ao ar. Agora mesmo aqui, você sabe, o ar está se movendo com força, você não pode ignorá-lo. Ele está movendo muitas coisas junto com ele. Portanto, esse aspecto ao qual nós nos referimos como vayu é aquilo que se move. Ele também é um elemento dentro do corpo. De uma maneira fundamental, ele se manifesta em 5 vayus básicos. Bem, se você quiser entender isso de uma forma um pouco mais profunda, eles se tornam 10. Se você quiser conhecer isso em toda a sua complexidade, eles se tornam 84. Mas eles são muito sutis,
que você terá que passar muitas vidas focado nisso para entender essas coisas. Geralmente, se você colocar os 5 vaios no lugar e funcionando, as outras coisas irão naturalmente se ativar e funcionar sozinhas. O que esses vaios significam é porque eles movem tudo no sistema. Seu fogo digestivo, se ele tiver que se mover, esses pancha-vaios são necessários, a circulação deve acontecer, os nutrientes devem se espalhar pelo corpo, os resíduos devem ser removidos a nível celular. Para que tudo isso aconteça, você precisa de movimento. Se você parar o movimento, então você verá que o corpo não será capaz de sustentar a vida. Portanto, seja o fluxo pleno, ou restrito ou constipado, é para esse aspecto que nós estamos olhando. Para respirar da maneira correta, se você observar uma criança, você verá, se uma criança estiver dormindo, verá a criança respirar de tal forma que a respiração estará em grande parte entre a cavidade da garganta até o umbigo. Ela não expande a parte inferior da barriga, ela apenas aqui e aqui. Não aqui. Alguns adultos podem ter desenvolvido o hábito de respirar pela barriga toda. Bem, se isso acontecer, surgirá inércia no corpo. Se você produz gases abaixo do umbigo, ou seja, se você come certos tipos de alimentos, bem, nós vimos isso com aqueles que estiveram no engenharia interior. Se você comer muitos tubérculos, como batatas e outros tubérculos, você produzirá gases abaixo do umbigo. Uma vez que você produz gás ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionará como deveria, e a dinâmica, os níveis de dinamismo em seu sistema irão diminuir. Essa é uma das razões pelas quais aqueles que desejam meditar, aqueles que são estudantes e aqueles que precisam focar sua mente e permanecer acordados por longos períodos de tempo, não devem comer essas substâncias. Outra razão pela qual isso está acontecendo pelo mundo hoje em dia é que à medida que o mundo, quero dizer, à medida que os tolos pensam que estão se tornando cada vez mais e mais modernos, o seu alimento está ficando cada vez mais velho, mais velho e mais velho. Alimentos frescos são para os incivilizados. Se você é muito civilizado, você deve ir a um supermercado, comprar uma caixa, ela tem um plástico enrolado, pegá-lo e jogá-lo fora, sabendo muito bem que ele não pode ser biodegradado, e o recipiente é feito de outra coisa, normalmente plástico ou alumínio, ou seja o que for. Depois, se você quiser, você pode aquecê-lo no micro-ondas, o que é mais uma coisa ruim que você está fazendo, e comer. Isso deve ter no mínimo 3 meses. Não, estava na geladeira. Está conservado. E eles adicionaram conservantes para que não estrague. Isso é um erro em dobro. Agora, na tradição yógica, se você cozinhar qualquer coisa, dentro de 1h30 no máximo você deve consumi-la. Se houver determinados tipos de itens, até no máximo 4 horas está bem, para além disso você não toca. Não importa quão saboroso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada, porque então você irá desenvolver gases no sistema, gases não apenas no estômago, isso você vai sentir obviamente, mas você desenvolverá vaios no sistema que funcionarão contra seu prana vaio, ou seja, sua atividade respiratória e seu processo de pensamento e seu olfato serão reduzidos depois de um certo tempo. Esses 3 são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Essas são todas diferentes maneiras de ativar diferentes pranas e diferentes medidas. Portanto, uma coisa simples que você pode fazer por você é, talvez, 6, 7 minutos, digamos, você verá que há uma recarga de energia no sistema. Veja, a sua mente tem tantos compartimentos. A maioria deles nem foi aberta. Tudo o que você percebeu, tudo, mesmo que você tenha percebido inconscientemente, ainda está lá. Algumas pessoas podem ter experienciado isso, de terem ido a um lugar e
parecer que sabiam de tudo sobre ele. Então, o que é déjà vu? É como se você fosse a algum lugar, ouvisse alguém ou alguma situação. Parece que você já esteve lá, ou já conhecia aquilo, ou conhecia aquela pessoa, ou coisa, ou experiência, ou seja o que for. Em 90% das vezes, isso poderia ser apenas um processo psicológico. Veja, sua mente tem tantos compartimentos. A maioria deles não foi aberta. A maioria deles. Você sabia que as pessoas se tornam esquizofrênicas e que algumas têm mais de 30 personalidades diferentes? Você sabia? Mais de 30 personalidades? Pessoas que desenvolveram 30 personalidades em escala completa, com todos os detalhes, sem qualquer problema? Não apenas 30, se você quiser, você pode desenvolver 3 milhões, porque a mente é tão complexa. Se você abrir tudo, se você quiser representar 3 milhões de papéis, você pode representar 3 milhões de papéis, mas isso está acontecendo como uma doença, então isso é um problema. Se isso estivesse acontecendo conscientemente, não haveria problema, não é? E muitas pessoas estão representando papéis conscientemente também, não é? Então, existem muitos espaços na cabeça que você não conhece. Uma coisa com sua mente é que tudo o que você percebeu, tudo, mesmo que você tenha percebido inconscientemente, ainda está lá. Você está simplesmente andando na rua. Você está dirigindo pelas ruas a 110, 130 km por hora e na maior parte do tempo você nem mesmo nota isso conscientemente, mas tudo que a câmera do olho vê, ela captura e fica armazenado para sempre. Pode não estar conscientemente lá, mas está tudo lá. O mesmo vale para todos os 5 sentidos. Cada som que você ouviu, cada cheiro que você sentiu, cada sabor que você provou, e tudo que você tocou e sentiu, está tudo gravado e guardado. E uma grande parte disso é inconsciente. Por haver tanta informação dentro, ela poderia coincidir com quase tudo que você vê no mundo. E ela poderia fazer, se você estiver se movendo em direção a algo, a mente pode criar essa ilusão de que você já esteve lá, porque ela tem todas as informações necessárias para criar uma cena como aquela. Ela tem tudo nela mesma para fazer isso. Então eu diria que em 90% das vezes isso é um processo psicológico. Porém, pode ter acontecido algumas vezes. Algumas pessoas talvez tenham experienciado isso, de terem ido a um lugar e parecer que sabiam de tudo sobre ele. Isso é um verdadeiro déjà vu. Mas eu gostaria de manter essa percentagem em 2% de realidade. Outros 8% podem ser reações mentais sem controle para certas coisas. Porém, em 2% dos casos, isso pode ser verdade. A razão pela qual eu estou diminuindo essa porcentagem é porque as pessoas não têm controle sobre a própria imaginação, e se elas gostarem de alguma coisa, para assegurar aquilo, elas irão criar tantas coisas no fundo da sua mente, que é tudo um processo psicológico que não tem consequências. Mas, às vezes, pode ser verdade que isso seja assim. Existe algo assim? Sim, existe. Mas, na maioria das vezes, eu diria que em 98% das vezes, eu aconselharia você a ignorar isso. Simplesmente ignore isso como sendo um processo psicológico. Caso contrário, você verá, assim que você começar a acreditar nisso, você verá que começará a acontecer com você em todos os lugares. Isso significa que você está realmente perdendo o controle. Tudo tem um preço. É isso que você está dizendo? Você precisa pagar por tudo. É assim. Agora, meu pé esquerdo está aqui. Meu pé direito está aqui. Se o meu pé direito quiser ir aqui, ele precisa liberar aquele espaço, não é? Sim ou não? Não, eu quero estar aqui também, mas eu quero colocar meu pé aqui. É possível? Não. Então, se eu fizer com alegria, eu não acho que isso tenha um preço. Se eu fizer com dor, cada passo tem um preço, não é? Veja, agora é a estação da manga. Que diabos estou fazendo em Toronto? 3 meses do ano na Índia existe apenas uma religião chamada manga.
ficamos mergulhados em mangas. Na estação da manga, o que estou fazendo em Toronto? Que preço a pagar? Qualquer coisa que você faz com vontade, você não vai sentir como se tivesse um preço. Qualquer coisa que você faz sem vontade tem um preço, não é? Então depende de você, se você quer conduzir sua vida com ou sem vontade. Qualquer coisa que acontece com você por vontade, parece o céu. Se a mesma coisa acontece com você sem a sua vontade, parece o inferno, não é? Sim, essa é a escolha que você tem. Ou você faz cada respiração, cada batida do seu coração, um processo com vontade, ou um processo contra a sua vontade. Se você fizer sem vontade, tudo será um sofrimento. Se você fizer com vontade, tudo é fantástico. Então não pense em preço, não há preço. Não existe tempo para se pagar um preço nessa vida, porque a vida é apenas uma certa combinação de tempo e energia. A energia você pode administrar, o tempo está passando, não é? Quer você goste ou não, quer você esteja feliz, infeliz, acordado ou dormindo, ele está passando, não é? As energias você consegue conservar, você pode descansar e se tornar mais ativo no momento seguinte. Todas essas coisas você pode fazer, você pode manejar a energia. O tempo está apenas passando. Sem tempo para olhar para trás e pagar o preço, olhe para frente e faça o que você puder. Existe algo chamado de gênio no ser humano. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. Se você criar a situação necessária, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Pequenas coisas ou grandes coisas, não importa. Em todo e qualquer ato, um ser humano anseia por ser bem-sucedido. A vida tem um número infinito de portas. Se você for muito dedicado, você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido e elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso, todos os tipos de conceito. O que é ser bem-sucedido? Posso contar uma piada? Vocês estão tão sérios. Havia um homem na Índia chamado Shankaran Pillai, ok? É como John Smith. Seu filho veio para os Estados Unidos. Obviamente, um jovem indiano significa que ele é um engenheiro de software. Ele foi para o Texas, Houston, e começou a trabalhar lá. Daí ele se apaixonou por uma mulher branca americana. Ele estava sofrendo porque, no seu país, este relacionamento amoroso é um crime. Ele lutou e relutou até que um dia contou para sua mãe. Daí a mãe informou ao pai e o pai explodiu. Ele voltou para casa para convencê-lo, não deu certo, porque na Índia, se você tiver que se casar, eles vão rastrear sua árvore genealógica por 5.000 anos. Eles estão procurando pela pureza genética da pessoa com quem você vai se casar. Então, alguém de um outro lugar, uma mulher branca da América, como você pode se casar com ela? O que sabemos sobre a genética dela, de onde ela veio, qual é a descendência dela? Então, sem chance de convencê-lo, ele voltou. E, claro, quando ele voltou, ele se apaixonou novamente e eles seguiram em frente. E então o pai renegou. Shankaran Pillai simplesmente renegou seu filho. Eu não tenho nada a ver com você. Mas os anos se passaram e eles tiveram um menino. E a fotografia do menino, do dia em que ele nasceu, estava no Facebook e a esposa compartilhou no Face dele. E o bebezinho estava crescendo a cada dia e tudo mais. Lentamente, sabe?
Você renegou o filho, mas o neto é um caso diferente. Lentamente, em questão de 2 anos, ele se apaixonou completamente por esse bebezinho que ele ainda nem tinha visto. Com o passar do tempo, as pessoas começavam a chegar da América, aqueles que estavam viajando. Ah, você precisa ver o seu neto? Você não o viu? Você precisa vê-lo, esse é o fruto da sua vida. Aos poucos isso o atingiu. Então ele decidiu, ele não vai ver o rosto de seu filho, ele irá para a América e só verá o rosto do neto. Claro que ele não vai nem olhar para aquela mulher branca. Então ele veio para a América e um menino de 7 anos, cheio de energia, eles estão morando num pequeno rancho, ele está para cima e para baixo fazendo todo tipo de coisa. Ele ficou completamente fascinado por esse pequeno garoto. Então um dia este garotinho disse, vovô, venha, vou lhe mostrar minhas habilidades com um arco. Ele o levou para dentro do celeiro e ele foi até o celeiro e lá ele viu 8 alvos. Todos eles com a flecha no centro do alvo. Shankaran Pillai olhou para isso, então ele pensou, este é o meu neto. Ele pensou em todos os grandes arqueiros lendários da Índia, sabe, Arjuna e Ekalavya, e ele viu o futuro, todas as medalhas de ouro olímpicas caindo do céu. Então ele perguntou, de qual distância você atirou? O menino disse, de 18 metros. O quê? De 18 metros, 8 alvos. Você acertou todos bem no alvo? Como você faz isso? Então o menino disse, vovô, primeiro eu atiro, depois pinto o alvo. Esses conceitos sobre ser bem-sucedido podem ser muito frustrantes e eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram, as situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando, por isso elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom, mas os planos também podem ficar estancados por coisas porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer isso deve ser 10 vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou 100 vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas, essencialmente, o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas, essencialmente, é um exagero do hoje. Isso significa que, de muitas maneiras, foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. Na Pensilvânia, vocês ouviram falar das inundações da Pensilvânia? A Pensilvânia tem inundações, sabia? Aconteceu uma vez que uma grande inundação veio e a água começou a subir em uma pequena cidade e subiu até, você sabe, as casas ficaram submersas. Então 2 meninos subiram no telhado da casa e ficaram sentados lá. E em seguida eles viram um chapéu subindo e descendo em frente à casa. Um dos meninos perguntou, o que é aquilo? Por que esse chapéu está subindo e descendo? Daí o outro garoto disse, não se preocupe, é o meu pai. Ontem à noite, ele brigou com a minha mãe e prometeu, faça chuva ou faça sol, eu vou roçar essa grama. Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito.
Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precisa ser bem-sucedido, caso contrário você sofreria. Então você está caminhando em direção a um problema sério. Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre, e isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é... Quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico? Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico, muito mais rápido e muito melhor do que você consegue. Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você. O que você comeu no café da manhã? Frango e salada. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui, existe uma competência aqui, que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar em inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente, existe um corpo físico e um corpo mental.
Então, você aprende a pensar através de seu corpo? Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadhguru, esses planos de construção precisam ser feitos, por que fazemos tudo por nós mesmos? Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo, e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la. Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores.